Amane continuou com os jogos de conquista para cima do Akutsu na tentativa de fazer ele se apaixonar. Porém, o cara se mostrou completamente calejado aos golpes dela. Mas o melhor ainda está por vir quando esses dois decidem assistir um filme juntos. Fala galera, eu sou o Natsu e hoje nós vamos acompanhar a parte 2 do anime Orokana Tenshi wa Akumato Odoru. Lembrando que o nome do anime sempre está na descrição do vídeo. Continuamos com Amane pensando em fazer o jovem protagonista se apaixonar por ela, porém mal ela sabia que ele estava mais do que preparado para poder lidar com ela. Na segunda tentativa dela, infelizmente para ela, ela acabou sendo completamente ignorada, chegando a pensar que deve ter alguma coisa de errada com o ex-protagonista. Vez após outra que ela tentava conquistar o jovem Akutsu, ela fracassava miseravelmente, até que quando ele disse a ela que o rabo de cavalo tinha ficado ótimo nela, ela quase foi acertada em cheio, mas foi salva pelo gongo. Tá mais do que na cara que esse ataque dele acertou ela em cheio, e ela decidiu usar uma estratégia bem diferente dessa vez, usando de artimanhas sacerdotais, e até aprendeu a andar na parede de tão motivada que ela tava. Apesar de a intenção dela ser causar um acidente entre os dois, digamos que isso deu completamente errado, já que ele reverteu a situação em questão de segundos, fazendo com que ela fosse à lona com esse golpe em cheio. Akutsu agora estava bem mais preparado do que antes para poder lidar com ela, e puxou a jovem dama para a enfermaria. Enquanto isso, vemos que a chefe dele estava pretendendo permanecer no mundo humano por um tempo com a desculpa de ajudá-lo, mas ela na real só queria usar suas fantasias. Quando a Amane viu ele tomando água, ela achou melhor tomar direto da água dele, mas por ser um beijo indireto, ele revidou novamente o ataque, fazendo o coraçãozinho dela acelerar completamente. Eu não tava dando nada pro romance desse anime nos primeiros episódios, mas as coisas estão sendo bem diferentes aqui. Quando ela viu que ele na verdade estava sorrindo, percebeu que a situação complicou para o lado dela, até que ela teve a ideia de jogar a garrafa para o alto e cortá-la com suas correntes, justamente para simular propositalmente. A intenção dela era justamente para provocá-lo, mas o cara estava preparado e logo tirou sua blusa para poder dar a ela, e mais uma vez ela foi à lona com um belo nocaute. Se é uma coisa que esse protagonista sabe fazer é não ser gado de mulher e saber se dar valor, ao contrário de um certo gado aí de um anime que a gente conhece bem. Yuka acabou ajudando a jovem anjo com uma ideia que ainda não sabemos qual é, e vemos os dois voltando justamente para a casa dela, e pelo que a Amane disse, isso era algum tipo de recompensa para Akutsu. Chegando na casa dela, ela apareceu com seu avental, fazendo ele pensar demais, porém na verdade ela estava bem comportada até, e por fim ofereceu uma macarronada para ele. Acredito que o que a Yuka tinha dito para ela então era justamente sobre isso, cozinhar para ele, e não demorou para vermos ela se juntando a ele também. Descobrimos nesse momento que ela come bastante macarrão, e quando ele citou alguma coisa sobre pimentões para ela poder começar a comer, o cara foi completamente zombado depois disso. Até mesmo os lutadores internos dos dois decidiram abandonar aquela luta, e depois eles escolheram um tipo de filme para poder assistir, e quem estava acompanhando tudo de camarote eram os dois lutadores de antes. O filme escolhido acabou sendo um filme de romance, e ele percebeu que a Amane estava mais bela agora do que antes, até que chegou na cena do beijo, o que complicou completamente a situação para os dois. Digamos que os dois acabaram ficando bem envergonhados, e ela resolveu pegar algo para beber, porém graças a um desequilíbrio, temos a melhor cena de todos os tempos finalmente. Os dois não conseguiam resistir aos seus verdadeiros sentimentos nesse momento, e nem mesmo o corpo do protagonista obedecia mais o cara, e ele começou a se sentir sendo puxado até a Amane. Quando os dois estavam prestes a se aproximar de uma vez por todas, infelizmente o abençoado do despertador tocou, sendo atrapalhado no último segundo. Quando não é um abençoado batendo na porta para atrapalhar, tem que ser o bendito celular. É por isso que eu digo, nessas horas, finge que ninguém existe e deixa a porcaria do celular desligado. Que cena linda, cara, mas infelizmente não foi dessa vez. Já era bem tarde da noite, e por fim ele foi embora, e após ela finalizar seu relatório, a bela dama acabou ficando bem pensativa com relação a tudo que tinha acontecido antes. O pior é que não foi somente ela, mas ele também acabou pensando bastante a respeito disso, até que ambos perceberam que poderiam estar apaixonados um pelo outro. No dia seguinte, descobrimos que a Amane nem tinha conseguido dormir devido a tudo que tinha acontecido, e o cansaço foi tanto para ela que ela acabou adormecendo na própria sala de aula, chegando até sonhar com o protagonista. Claramente ela percebeu que aquilo tudo era um sonho, mas as coisas começaram a ficar estranhas quando o sonho dela bugou e o personagem principal aparecia somente a cabeça, chegando a virar um tipo de pesadelo para ela. Ela tinha duas escolhas também, mas como não conseguia ler, selecionou qualquer opção, e do lado de fora do sonho, parecia que ela estava passando mal com isso. Continuando a fantasia da jovem bela dama, novamente Akutsu apareceu completamente estranho, mas como parecia que ela estava bem, ele simplesmente deixou ela descansar. Digamos que essa bela dama acabou recebendo uma confissão ao vivo dele, e antes que ela escolhesse uma das opções novamente, ele foi completamente atingido por algo que se chamava Samurai da Cintura. Pelo que entendi, era mais ou menos porque ele acabou comendo demais, e a cena até que foi bem
dramática para um sonho fantasioso, até que eles finalmente decidiram acordá-la. Na enfermaria, vemos que a bela Amané tinha ido para lá, mas reconheceu que não tinha tanto controle a respeito dos seus sentimentos agora pelo nosso protagonista. Quem apareceu para poder visitá-la foi justamente ele, e ela pensou que ele estava ali para provocá-la novamente, e graças a ele tirar a gravata, ela entendeu as coisas completamente erradas ali, e acabou aplicando uma punição no jovem Akutsu. Se é uma coisa que eu tenho dó desse protagonista é justamente por causa dessas punições que ela aplica nele. A intenção dele na verdade era justamente dar um jeito naquela tatuagem que ficou devido à coleira de antes, e ele queria isso justamente porque ele queria ir à praia, então ela poderia pelo menos mudar a cor da tatuagem. Nesse momento ele acabou revelando que não estava se dando muito bem no mundo dos demônios, e por isso ele queria aproveitar tudo o que podia nas horas vagas. A reação dela foi completamente diferente da que ele esperava, pois ela entendia o que ele quis dizer com isso, e ela logo começou o processo para poder mudar a cor da coleira dele. Porém, algo inesperado acabou acontecendo nesse momento, isso porque uma entidade começou a tomar forma, e era o clone justamente de Amané, que só deveria aparecer em caso da traição da parte dele. Essa era a arma antidemônio dela, que inclusive continuou atacando os dois sem motivo nenhum, e quando o professor apareceu, ele quase foi pego nesse fogo cruzado também, mas os dois conseguiram salvá-lo a tempo. Pelo visto, o coração do professor estava fraco demais, e ele acabou perdendo a consciência com isso, e por fim eles saíram para fora do colégio para tentar acabar com esse avatar longe das pessoas. Como um tipo de gaiola foi criada, agora era somente os dois contra ela, mas era claro que eles acabaram passando por um perrengue enorme, e a Amané percebeu que alguém estava controlando o clone dela de outro lugar. A Amané ia ser completamente deletada por seu próprio clone, mas o protagonista apareceu para poder salvá-la, inclusive se ferindo por causa disso. Quando ela finalmente tinha se recuperado, eles finalmente acharam um jeito para poder derrotá-la, e ao fazer ela cair na armadilha, a Amané apareceu para finalizar o serviço. Com isso, algumas cobras surgiram, e quando ela rompeu a cabeça de uma delas, o avatar se retirou do local finalmente. Porém, isso acabou exigindo bastante do corpo dos dois, e de repente ela acabou caindo e perdendo a consciência. Vemos a responsável por fazer as cobras estarem no avatar dela nesse momento, e na casa da Amané, quando ele estava para ir embora, ela pediu para que ele ficasse ali com ela e não a deixasse sozinha. Ao ver que ela estava tremendo por causa do que tinha acontecido, era claro que ele não poderia simplesmente deixá-la ali sozinha, e percebeu que mesmo sem um avatar, ele não poderia simplesmente se livrar dela, ainda mais agora. Repentinamente, um clone do jovem apareceu, e isso era porque ele já tinha pego no sono e agora estava sonhando, e por ele ter salvo ela sendo demônio, era justamente porque ele estava completamente apaixonado pela garota anjo. O pior é ele mesmo se aconselhando, o que é completamente estranho, dando até para tirar algumas risadas nessa hora. E para piorar ainda mais, quem apareceu no sonho foi justamente o professor mais estranho dos animes. Quando a Amané acordou, ela ficou completamente assustada ao ver o jovem protagonista ali, e se lembrou do que ela tinha pedido para ele enquanto dormia, ficando completamente envergonhada. Ao ver o ferimento em suas mãos, ela desistiu de apagar as memórias dele na mesma hora, justamente por ele ter salvo ela, fazendo assim um curativo como forma de agradecimento ao jovem rapaz. Ela mesma acabou citando o abraço que ela daria nele cada vez que ele ajudasse, e para piorar ele pediu a mesma coisa também, deixando ela completamente perdida agora. Como estava somente os dois ali, ela não fazia ideia do que fazer, mas pelo visto finalmente decidiu dar essa recompensa ao nosso protagonista. Eu não sei para que ela faz tanto doce se é somente um abraço, mas enfim, nem mesmo ela sabia como abraçar alguém que estava dormindo, mas sim acordá-lo. Enquanto isso, o jovem estava tendo altos pesadelos com seu professor do colégio, e eu tava começando a desconfiar que essa Coca-Cola tava virando Fanta, se é que você me entende. Ele acabou apressando inconscientemente a jovem bela dama, até que ela achou um lugar para se achegar, e esse era para ser o abraço dela para ele. Porém a situação melhorou bastante quando ele de repente a abraçou de verdade, e melhorou muito mais quando ele disse que ela tinha um cheiro maravilhoso. Agora sim temos uma cena bela de se ver. A Amané percebeu que ele estava tremendo, e era normal já que quase perdeu sua vida para poder salvá-la, e ela nunca pensou que seria tão bom e relaxante para ela estar abraçada assim com alguém. Só que mal ela sabia que isso não é com qualquer um, e que ela só se sentia assim justamente por ter sentimentos por ele. Ela acabou resolvendo ajudá-lo com aquele problema da tatuagem da coleira dele, mudando assim a cor dela para que ele pudesse ir à piscina novamente. Ao pensar no jeito que ele levou ela até sua residência, a bela dama ficou completamente envergonhada, até que o dia seguinte finalmente havia chego e ele estava amarrado. Saindo dali, vemos ela despertando, e ele acabou preparando algo para que eles comessem, mas segundo ele, era mais algo como um agradecimento por ela ter feito o curativo nas mãos dele. Ela viu que ele estava com dificuldades para comer devido ao machucado, e até iríamos ter uma bela cena se não fosse pelo lerdo do protagonista. Do lado de fora, vemos que ela estava mais encantada com ele, e ele achou melhor ir tomar um banho, e ao dizer sobre ter salvo ela, ela disse que a coleira dele teria explodido se aquela coisa tivesse acabado com ela, mas tudo não passava de uma brincadeira, e disse finalmente que tinha mudado a cor da coleira dele,
dele. E o pior é que o cara que gostava dela e Yuka acabaram vendo os dois nessa situação deveras suspeita. No colégio, descobrimos que tinha um enorme alvoroço na sala deles, justamente por causa do que tinha acontecido recentemente, e apesar de ela ter tentado ir atrás deles, ela não conseguiu alcançá-los. Graças a isso, as fãs dela estavam planejando ver o que aconteceria com a vida do protagonista, e ele perguntou como um rumor se espalhou tão rápido assim, e tudo isso foi graças ao Hirota. Foi justamente ele quem tinha criado esse mal-entendido todo devido às coisas que ele ficava dizendo, e ele até tentou chamá-la para poder ajudar a resolver esse mal-entendido, mas ele estava tremendo mais do que tudo. Yuka era quem estava na linha de frente daquelas que queriam saber o que aconteceu realmente entre os dois, e ao encontrar o seu possível crush, eles fizeram um teatrinho bem sem graça, e pelo visto elas acabaram ficando com raiva disso. Uma garota suspeita então apareceu repentinamente, mostrando que pelo visto eles não estavam tão próximos um do outro de verdade, mas acharam melhor permanecer com a observação. A desculpa que a Amane inventou era que ele tinha ficado preso em uma pedra de mármore e ela foi ajudá-lo, e ele teve que se virar para poder convencê-la de que era isso mesmo, mas Yuka ainda desconfiava desse teatro deles. Enquanto comiam em grupo, vemos que essa ideia era justamente da Yuka, e ela deu comida para a Amane na tentativa de fazer o protagonista ficar com ciúmes. Quando ela ofereceu comida na boca justamente para Akutsu, a situação acabou complicando um pouco para a pequena Bela Anjo, e Yuka acabou vendo sua vida passar diante de seus olhos nesse exato momento. Graças à forte resistência de ambos, Yuka estava com dúvida se eles realmente estavam namorando, porém percebeu que definitivamente tinha algo acontecendo devido à atitude de Amane. Para piorar, Yuka chamou o protagonista para um encontro, e ele acabou aceitando pelo visto. E para terminar de piorar tudo ainda, Amane estava completamente enciumada de ver os dois juntos. Ela ainda arrastou os dois amigos do jovem Akutsu para essa confusão também, inclusive o Hirota. E o amigo de cabelo prateado acabou dizendo algumas coisas justamente para provocar Amane. Conforme a perseguição continuava, vemos que Amane acabou ficando bem triste ao ver os dois juntos, e o garoto de antes disse que ela deveria ser mais sincera com os seus sentimentos, e Hirota também. Isso porque ela gostava do protagonista, e Hirota, que pensava gostar da Amane, na verdade estava apaixonado por sua amiga de infância, que no caso era Yuka, e ele inclusive fugiu dali logo depois disso, e quando ela estava descansando, quem apareceu foi justamente o protagonista com a Yuka, se sentando justamente no banco em que a Amane estava, enquanto ela se escondia atrás dos arbustos para não ser vista. A intenção de Yuka era justamente saber o que estava rolando entre ele e a Amane, e cada elogio que a Bela Anjo recebia de seu querido demônio, ela simplesmente não sabia como reagir, até que a pergunta que não quer calar chegou, e Yuka perguntou se ele já teve vontade de namorar com a jovem bela dama, que inclusive fez com que a própria Amane aguardasse ansiosamente por essa resposta. O que ele disse era que a situação entre os dois era bem complicada, e não achava que eles dois iriam acabar namorando, já que ele também tinha coisas que ele gostaria de fazer, o que deixou ela bem triste pelo visto. Mas era claro que isso tudo era porque os dois eram inimigos de natureza, e de repente o Hirota acabou aparecendo também, revelando que Lily, que no caso é a Amane, também estava ali perto. Quando eles foram embora, Akutsu percebeu que quem estava atrás dele pelo visto poderia ser a Amane, e nos aposentos dela, vemos que ela percebeu o motivo de eles não conseguirem ficar juntos, justamente por eles serem inimigos. Enquanto ela dormia, de repente o avatar dela se materializou, e na manhã seguinte no colégio, quem estava no lugar da Amane era justamente a Avatar, deixando o protagonista completamente assustado. Meus nobres e minhas damas, esses últimos episódios foram de fato intrigantes e até emocionantes em alguns momentos. E se você quer continuar apoiando a continuação dessa história, não esquece de deixar o seu like para que eu possa trazer a parte 3 desse anime. Foi uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto!